Boa noite, Felipe. Boa noite, Tiffany. Boa noite, Janaína e todos os alunos que estão com a gente. Vou iniciar aqui, diminuir, como sempre. Beleza. Bom, então quem chegou atrasado aí vai pegar aula de novo, tudo certinho, tudo no esquema agora. Agora vai dar beleza. Bom, então a gente vai começar com a apostila Tópicos Especiais. É uma apostila bem extensa, tem bastante tópicos e a gente vai tentar desmembrar ela, que ela traz vários assuntos bem polêmicos e a gente vai conseguir talvez entender um pouquinho de cada um. É lógico que é uma pincelada, mas ele traz várias coisas aqui para a gente talvez pensar, interpretar um pouco como que é a nossa vida em sociedade. Tópicos especiais, então a gente tem a unidade 1, que a gente vai trabalhar a cidadania e a sociedade. Então nessa unidade visualizar diferentes conceitos democráticos, ética, cidadania, sociodiversidade, os padrões de conduta moral ao longo do tempo, identificar a importância da responsabilidade social dos setores tanto público quanto privado e também do terceiro setor, a importância da cultura, da arte e o desenvolvimento da sociedade. Essa unidade está dividida em 5 tópicos. Tópico 1, democracia, ética e cidadania. No segundo, a gente vai trabalhar sociodiversidade e a inclusão. No terceiro, o multiculturalismo, a violência, intolerância e relações de gêneros. O quarto, responsabilidade social. E o quinto, que é o último, a cultura e a arte. Beleza. Tópico 1, aqui a gente vai ver a democracia, a ética e a cidadania. Então a gente sabe que o comportamento humano, a gente tem regras de conduta, de participação social, tanto na política quanto na economia. A gente trabalha questões de convívio em sociedade, questões pertinentes à democracia, à cidadania. Então a gente tem a portaria da INEP de 493 de 2017, que ela diz que o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, junto com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES, ele avalia o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos que estão previstos nas diretrizes curriculares, como as habilidades, competências para atuação profissional, conhecimentos sobre a realidade brasileira e também a mundial, trazendo características como comprometimento com as questões sociais, culturais, ambientais, conhecimentos científicos, que traz bastante coisa dentro dessa área para a gente poder talvez encontrar algumas soluções para pequenos problemas e também para problemas maiores, que também transcendem o ambiente, parte ambiental, própria formação, e que transcendam o ambiente da sua própria formação, também com uma visão do mundo, diversidade, para a prática de letramento, de cidadania, o que você consiga ser consciente na tomada de decisões, colaborativo, consiga talvez se enturmar, fazer trabalhos em equipe, demonstrando respeito, cooperação, iniciativa e, claro, responsabilidade social, algo que possa fazer escolhas éticas, ser responsabilizado pelas suas consequências, pelas suas ações, que consiga ler, interpretar, produzir texto com clareza e coesão, coerência, interpretar, representar símbolos, gráficos, partes numéricas no mesmo conceito, organizar, interpretar informações para tomadas de decisões, que você tenha opinião própria, cria a sua própria identidade, para que você consiga planejar, elaborar projetos de ação, buscar soluções viáveis e inovadoras. Esse sistema, ele auxilia você conseguir trabalhar em equipe, promover troca de informações, você conseguir se conhecer melhor para que você tenha o seu autocontrole, consiga também ser flexível em situações principalmente de conflitos, integrar saberes, conhecimentos com outras pessoas, compartilhando metas, objetivos coletivos, ou seja, realizar uma reflexão sobre as questões éticas e morais em relação ao indivíduo, à sociedade. Assim, então a gente vai falando um pouco sobre democracia em pauta. Hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo em um país democrático, que se refere ao mecanismo competitivos de escolha através de eleições, processo de escolha dos nossos representantes,
nessas esferas, tanto municipal, estadual, federal, então por meio do seu voto, onde a gente consegue eleger os nossos representantes para legislar em nosso nome, no nome da população. Então a gente pode dizer que a democracia, ela é um sistema de governo e ela pode ser exercida de duas formas, a direta e a indireta, que a gente vai conseguir visualizar nesse quadro que eu vou trazendo para vocês, formas de democracia. Então ela demonstra ali a parte direta, que é onde o povo ele decide diretamente através de plebiscito, de aceite ou não de determinadas questões políticas do estado ou mesmo do país. E a indireta ele já traz a parte ali do povo, que ele consiga participar democraticamente por meio do seu voto, elegendo assim o seu representante político. Quando a gente fala de democracia, também a gente está falando dos estados democráticos de direito. O Estado de Direito que está descrito em nossa Carta Magna de 1988, que diz que a democracia ela deve ser a base fundamental da República Federal do Brasil, em seus diferentes formatos nas sociedades, porque cada um tem sua regra, tem as suas normas diferentes por causa da Constituição e dos princípios da ética moral de cada localidade. Por isso que cada município muitas vezes tem um pouco de diversidade em algumas regras, que funciona em uma, talvez não funciona. Talvez no município, no estado, ou numa região, num país, consegue ver essa parte diferenciada. Retornando à democracia, temos competições, temos participação, contestação pacífica, provavelmente que se espera, ou seja, o jogo dos poderes, disputa de cargos em todas as esferas governamentais que a gente vê nas trocas de política, competição entre partidos políticos, nos grupos econômicos, políticos, culturais e sociais. A gente vê que ela toma um patamar muito grande. Para ter democracia, a gente precisa ter a participação do povo, que ele interaja, que ele consiga interagir em massa. Então nessa figura a gente consegue ver uma forma resumida de democracia e o Estado democrático de direito. Tudo que engloba ali, deixa eu até mudar um pouco de lado, e vocês conseguem visualizar legal aqui, que a gente consegue ver melhor esse conceito que eu estou trazendo para vocês. Então a ideia da democracia é garantir os direitos individuais, direitos de participação diante da Constituição da cidadania em todos os espaços possíveis. Onde houver democracia, houver demanda social, política, cultural e econômica, vai ser um lugar onde a gente pode debater coletivamente as ideias, os assuntos e interesses coletivos. Então pode ser que você consiga participar com o seu voto, com a sua opinião. Temos que ter consciência que todo cidadão tem direito de participar ou não. Porque mesmo que o voto no Brasil seja obrigatório, você pode decidir de não querer ir. O máximo que vai acontecer é você ter que pagar uma multa e talvez vai te prejudicar no concurso público, talvez em tirar um passaporte, algo assim. Mas é um direito que você tem também de não querer votar, ou ir lá simplesmente não votar em ninguém, você só justificar o seu voto, deixar em branco, algo assim. Vou trazer uma outra imagem que também vai ajudar a colaborar um pouquinho com o nosso pensamento, e aqui ela vai trazer mais as condições básicas para o regime democrático, mas nessa figura ela mostra as condições mínimas para implantar o regime democrático num país. Essas questões da ética, que se trata das questões do nosso dia a dia, no âmbito familiar, no âmbito social, profissional, ela está sempre com a gente em todos os campos. O ser humano ele deve ter consciência moral do certo e do errado, do bem e do mal, principalmente nos estudos da própria filosofia, que investiga o agir do humano, o nosso comportamento em sociedade, como a gente funciona. Não somente nos atos relativos à convivência com outras pessoas, mas também consigo mesmo. Você saber se conhecer, saber como você funciona. Porém, não é uma coisa muito fácil de você entender ou mesmo de explicar. O nosso comportamento de convivência com outras pessoas, mesmo sabendo que os valores éticos são construídos de geração para geração, a gente sabe que tem muita coisa ainda para renovar, muita coisa para mudar. Assim a gente vai vendo essa questão do outro quadro que eu vou trazendo para vocês,
que é o atributo dos valores humanos. Então a gente vai ter a objetivação, socialidade, a consciência, a universalidade e a liberdade. E aí a gente vai ter sair do sujeito e passar para ser o real e o concreto, aprendizado com o outro, capacidade de perceber as coisas, fazer parte de um determinado grupo e ter o livre-arbítrio. Você consiga realmente mandar nos seus cursos ou guiar o seu rumo. Assim a gente consegue ver alguns atributos dos valores humanos em sociedade. Exemplo também essa outra tabela aqui, que ela traz os valores e virtudes da humanidade, ser humano: amizade, justiça, compreensão, paciência, ser humilde, humildade, sincero, respeitar o próximo, ser generoso. A gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Todos nós possuímos princípios, valores, porém cada um possui uma visão do que é certo e do que é errado, né? O que é o bem, o que é o mal. A gente não pode esquecer que a gente precisa seguir um consenso coletivo. São outras pessoas que convivem com nós, ao nosso redor. Então a gente tem que seguir algumas normas de conduta, principalmente no que se refere à nossa Constituição Federal e outras regras, outras normas da sociedade. Ou seja, as regras, as normas jurídicas que acabam determinando como a gente deve agir em sociedade, em convívio com outras pessoas. Você não pode viver da forma que você quer. Tem todo um regramento para a gente conseguir ter uma harmonia, né, em sociedade. Hoje a gente vê que os problemas éticos, eles permeiam todas as nossas ações em sociedade. Por isso que cada sociedade possui sua norma de comportamento, porém, nem sempre o que é certo para nós pode ser que para o outro grupo vai ser, e vice-versa. Nem sempre o que é certo para o outro nós vamos concordar. A gente tem que entender, respeitar a ideia, o espaço do outro. Geralmente os problemas éticos, eles se distinguem da moral pelas suas características genéricas. Já a moral, ela já traz as características pelos problemas da vida cotidiana. O comum entre elas nos fazem pensar sobre as responsabilidades das consciências de nossas ações, se a gente está fazendo algo que não deveria, que possa estar prejudicando outra pessoa ou não. Então a palavra já diz ter ética, né? Significado de hábitos, de costumes. A palavra moral, ela já traz um significado de costume e também de conduta. Então vocês vão ver que ela até se mescla um pouco na sua interpretação. Então a gente pode dizer que o ético é uma espécie de legislador do comportamento moral dos indivíduos. E assim a ética, ela acaba estudando ou investigando o comportamento moral dos seres humanos. E fica mais fácil para a gente entender, né? Então, por sua vez, essa moral, ela é constituída pelos direitos dos modos de viver, que a gente se comporta, qual é o modo que a gente pode ir, aonde termina o nosso espaço e começa o do outro. Então isso aí é bem interessante. Então a moral significa a maneira de se comportar relativa aos costumes daquela região, o modo de ser e de conviver em sociedade. Ou seja, a moral é quem determina quais vão ser nossos direitos, os nossos deveres perante a sociedade, gerando certas responsabilidades, sentimentos, escolhas, desejos, atitudes, posicionamento diante da realidade, o que você tem considerado como um juízo de valor ou senso moral, consciência, né? Então são todas essas questões que vai formando o seu caráter, o caráter da população e também do ser humano individual. Assim eu vou trazendo as diferenças entre a ética e a moral, e a gente consegue visualizá-la bem mais separada nesses dois slides aqui, que dá para a gente entender ela mais a fundo. E também mais à frente eu vou trazer a diferença entre a ética e a moral num outro contexto também, que a gente consegue ter uma análise mais profunda dela. Então a gente pode dizer que a ética é precursora da transformação social, ou seja, a transformação social, política e econômica de um povo. Aí fica mais claro para a gente poder entender, onde todos possam talvez contribuir com a sociedade mais justa, mais ética, mais democrática e, claro, mais cidadã. Essa é a ideia do convívio geral. Assim a gente vai falando um pouco
sobre essas partes, o princípio constitucional da cidadania. Então, segundo nossa Constituição da República Federativa de 88, ela traz ali no artigo 1º, ela diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, que constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e de livre iniciativa, pluralismo político, e ainda traz um parágrafo único, que todo o poder emana do povo e o exerce por meio de representante eleito ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, como você vai ver, são poucas palavras, mas ela traz todo o contexto para a gente conseguir entender quais são os direitos de um, do outro, como que se deve conviver em sociedade. Então, se você não segue essas regras, aí você está fazendo algo que talvez não seja ético, talvez não seja moral para aquela Constituição que nos abraça. Então, a cidadania, a gente pode dizer que é um conjunto de direitos, de deveres, cada indivíduo em relação com a sociedade. Então, ela é digna de normas de conduta para o convívio social perante a nossa sociedade, onde ser cidadão é respeitar, participar das decisões que temos em sociedade, não esquecer das pessoas que mais necessitam, não jogar papel na rua, não pichar nos muros, respeitar os sinais das placas, respeitar os mais velhos principalmente, não destruir telefones públicos, que hoje já não é tão comum, mas na época que isso aqui foi escrito era comum isso, a gente vê vários orelhões todo pichado, todo quebrado, e não destruir coisas, saber lidar com o abandono, principalmente de animais, pessoas talvez necessitadas, crianças carentes, problemas enfrentados em nosso país, a gente foi enumerar, tem vários. Hoje a gente sabe que mesmo a gente subindo um pouco na média da classe social, a gente vê que tem muita coisa ainda para mudar, para ser trabalhada perante a política. Então, saneamento, todos aqueles direitos que a gente paga através do IPTU que a gente tem, de rua, calçada, trazer talvez algumas coisas que precisam ser modificadas. Mas assim eu vou trazendo uma tabela para a gente que traz a dimensão da cidadania, traz a parte ali da cidadania civil, a cidadania política, a cidadania social, a gente consegue visualizá-la melhor dentro dessa tabela aqui. A cidadania acaba sendo um sinônimo de participação, de exercício da democracia. Então, cada cidadão ele deve ter direito de participar de todos os espaços democráticos, podendo ser do seu município, do estado, da sua federação, como a gente viu anteriormente. Então, são toda uma parte conectada de direito. Então, quem não exerce cidadania vai talvez até estar um pouco excluído da vida social na tomada de decisões, acaba não participando. Então a cidadania ela se dá pela participação ativa de nossa vida social e da nossa vida em sociedade e também com a vida pública, participar de todas essas decisões. Então assim a gente vai terminando o tópico 1, entrando no tópico 2, sociedade e a diversidade. Então hoje a gente tem alguns problemas sociais devido à diversidade que gera essas diferenças entre as coisas, entre os seres, como preconceito, desigualdade, conflitos sociais. A gente vê bastante coisa acontecendo hoje em dia, principalmente na parte de notícias, de jornais. Então esses conceitos de diversidade culturais e desigualdade social, digamos que tem uma certa relação entre esses dois termos, porque quanto maior for a diversidade cultural, maior vai ser a desigualdade social. Isso a gente sabe que é uma realidade, principalmente quando tem muitas misturas, ainda mais com o crescimento da crise econômica, que cresce no contexto nacional e também no internacional, que não é algo só que acontece no Brasil. Se a gente visualizar bem nessas notícias que traz algo mais mundial, a gente vê que a crise está em todo lugar. Não tem um país que a gente possa dizer que ele é 100% evoluído, ele está 100% num contexto de toda a população ser beneficiada. Sempre vai ter uma crise política. Então hoje a gente pode dizer
E a diversidade cultural brasileira, já trazendo para a nossa realidade, ela foi formada pela mistura dos brancos, dos índios, dos negros. A gente realmente é um negócio bem mistureba, né? O Brasil, isso é legal demais. Eu acho isso fantástico, né? Juntando ideias diferentes entre crenças, hábitos, costumes, conceitos contraditórios também, alimentando discussões a respeito dos direitos e deveres dos seres e dos cidadãos, principalmente em relação aos preconceitos, trazendo uma população talvez um pouco oprimido, incluindo os negros, os índios, os pobres, portadores de algum tipo de necessidade especial ou de deficiência, diferenças sexuais, doenças crônicas, dentre outras coisas. A gente vai ver que tem muito preconceito ainda dentro dessa colocação. Então, muitas vezes, por motivo, a sociedade não aceita mais, né? Não tem cabimento você ter, talvez, uma opinião dessa forma. Mas, como eu falei, cada pessoa funciona de uma forma. O que é certo para mim, talvez para outra pessoa, mesmo eu não concordando, para ela é certo. Por isso que ela está fazendo daquela maneira. Por isso que a gente tem que entender como as outras pessoas funcionam e também recorrer à nossa legislação para que tenha uma harmonia de pensamento, todos saibam realmente como uma sociedade deveria funcionar, que tenha regras. E assim a gente vai falando da diversidade cultural e a desigualdade social, já trazendo uma coisa mais também para dentro do mesmo assunto. Então, no contexto cultural, temos muitas diversidades de coisas como ações, pensamentos, ideias, pessoas que se diferenciam entre si ou dentro de algum grupo, passíveis de discussões, protestos, discórdias, geralmente acaba em conflito muitas vezes, até chegando desigualdade social, como a gente está tratando, os pontos de vistas divergentes, talvez até um pouco discriminatório algumas vezes, ou no sentido positivo, algumas vezes até negativo, dependendo de qual é a pessoa que vai expor a sua opinião. Então a desigualdade social tem princípios pautados nas tendências, nas diferenças de cada indivíduo. Vive na pobreza, mesmo que faça parte de um determinado grupo de pessoas que vive na margem da sociedade, são pessoas carentes, com poucos recursos, como moradia, alimentação ou situação financeira mesmo. Cada uma dessas condições mais degradadas, digamos assim, que o ser humano pode passar, então isso causando um desequilíbrio econômico, também a desigualdade. Talvez a pessoa paga um IPTU, paga sua conta de luz, sua conta de água, mas ela não consegue ter talvez a colaboração da oportunidade de ter um serviço melhor, de conseguir comprar um terreno ou construir uma casinha, ter uma qualidade de vida mais respeitada. Talvez ela não consiga exatamente pela primeira parte que a gente se tratou lá em cima, que é a educação. Então a educação ela colabora muito para que isso se torne realidade. É fato que a gente sempre bate na mesma tecla, mas a educação você consegue entender o seu pensamento, consegue entender a política, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Você consegue também ir atrás de melhores condições para você planejar a sua vida. Então essa parte de você ter conhecimento é algo que ninguém te tira. Então você pode até ir para falência algumas vezes, mas você consegue com o tempo dar a volta. Agora, quando você tenta montar um negócio, mas não tem estudo nenhum, não tem uma preparação, quando você cai, você desanima, você não sabe mais por onde ir, porque você não tem o conhecimento. Essa parte é muito importante. Ainda hoje a gente tem alguns grupos inescrupulosos que agridem pessoas que não têm a mesma etnia, pela cor da pele, pessoas que não aceitam talvez religiões diferentes ou por causa de comportamentos sexuais. A gente vê pessoas ainda que têm um pensamento bem atrasado, ela não está conseguindo evoluir conforme o mundo está evoluindo, né? Conforme a tecnologia, os jovens hoje estão pensando. Tem algumas coisas que talvez eu ainda discorde, claro que tem, mas isso é uma coisa que é pessoal minha. Eu nunca ia agredir alguém por alguma coisa que eu discordo. Não, eu vou respeitar o espaço da outra pessoa. Para conviver com outra pessoa, eu não preciso amar a outra pessoa. Eu só tenho que saber conviver.
Então essa é a questão que a gente está trazendo em viver em sociedade. Então a discriminação é hoje, digamos, abominável, né? Discriminação, deficientes físicos, de idosos, vários outros setores aí, né? De outros estilos de pessoas. Então será que alguma etnia seria melhor que a outra? E aí a gente entra numa discussão que acontece hoje, muito absurdas, que a gente presencia ainda, né, nos dias atuais. Exemplo com os judeus, que aconteceu com os judeus no Holocausto, caso da África do Sul também, a segregação racial, que era o apartheid, também foi uma coisa horrível, a separação entre os negros e os brancos das classes dominantes. Então isso hoje já não existe, né? Hoje é inaceitável esses tipos de reações que alguns povos, alguns países ainda têm esse tipo de pensamento. Um preconceito, discriminações, tem ocasionado uma série de sofrimento, de dor pelo mundo afora, principalmente aquelas que são rejeitadas por uma parte da sociedade, aquelas classificadas como diferentes, rotuladas como pervertidas ou como homossexuais, mais frágeis, no caso das mulheres. Então a gente vê que hoje isso não é mais aceitável, né? Pô, quem disse que a mulher é frágil? Eu acho a mulher mais forte de todos, muito mais do que o homem, na minha concepção. Então as mulheres, por exemplo, infelizmente as estatísticas, segundo o nosso livro, eles nos mostram que apesar de ter várias leis, como a Lei Maria da Penha, protege as mulheres contra casos de violências domésticas, que a gente vê toda hora isso ainda acontecendo na televisão, ainda existe casos absurdos de respeito, dignidade humana, né? E com os idosos também, um asilo que acabou de ser fechado, que a gente viu na TV que está passando direto, maltrato, e o pessoal às vezes só olha a parte financeira, mas esquece que um dia também vão ficar velhos, e um dia talvez os seus filhos vão fazer a mesma coisa ou pior que você fez com seus pais. Então a gente tem que refletir sobre isso. É uma sequência que vai passando de geração para geração. Então a gente precisa refletir isso. Trazendo também a homossexualidade com pessoas do mesmo sexo, temos indivíduos que ainda discriminam esse tipo de comportamento. Pois são pessoas normalmente têm a sua vida muito tranquila, hoje segue a vida como qualquer outro, nada infere a sua escolha sexual. Você como pessoa que importa, né? Então a gente precisa visualizar no nosso pensamento relações interpessoais mais democráticas dentro de uma sociedade mais ativa, mais participativa, pensar nos conceitos históricos e nas trajetórias que a gente pretende cursar ou caminhar para o futuro, como que a gente pretende enxergar o futuro. Então o modo de ser, de interpretar o mundo também é variado, também diverso, por isso que a diversidade ela precisa ser entendida em uma perspectiva relacional, caráter multicultural da nossa sociedade. Hoje é obrigatório você refletir sobre nossa cidadania, sobre a educação, ter um posicionamento crítico diante da realidade cultural, das identidades e também das diferenças. Como a gente está vendo, interpretar as partes políticas, públicas, onde a diferença de cada grupo social, cultural, ela seja respeitada dentro das suas especificidades, garantir os direitos sociais, reconhecimento das diferenças. Um exemplo da Constituição Federal de 88, no artigo 5º, ele traz ali o direito e deveres do indivíduo e o coletivo. Então vou trazê-la aqui para vocês na íntegra, para que vocês consigam entendê-la um pouco melhor. Ela diz no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, aos estrangeiros, residentes no país, a indivisibilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou desagradante. Então, a gente refletindo um pouco sobre esse parágrafo da lei, será que essa ideologia propõe uma valorização da pessoa humana como um ser humano em si? Talvez ela
esteja privilegiando determinados grupos, sentimentos do outro, ou seja, só o homem e uma mulher. Então hoje a gente vê que tem mais coisas a ser refletido. Talvez precisa de uma reforma de um pensamento. Por isso que aprender a questionar é tão importante quanto buscar o saber. Então o diálogo acaba sendo o caminho, a capacidade de aprender com o outro, como convive, como pensa, como que se torna. Então, pensar na diversidade cultural é pensar em sociedade e acaba envolvendo os pensamentos de ideias, de ações, faz transformações, desce a mudança, trazendo uma imagem para a gente ver aqui, ensina a promover, assim, trazendo o índio e o branco dentro desse contexto. Quem que é melhor do que quem? Será que isso realmente existe? Então aqui a gente traz a diversidade cultural, principalmente no Brasil. Somos todos iguais como seres humanos, por isso que a gente deve combater qualquer forma de discriminação. Na verdade, o ser humano ele veio ao mundo para ser útil, participativo, democrático, ético, moral, solidário para com os seus semelhantes, com estímulo na adaptação do ser humano para um desenvolvimento pessoal frente às diversidades. E o tema diversidade é bastante amplo, se a gente for ver bem, analisar questões de raça, de etnia, de gênero, né, diferenças individuais entre as pessoas. A gente está vendo que é um campo bem vasto mesmo. A diversidade faz parte da natureza. Estão relacionadas a situações socioeconômicas, a diversidade cultural, produzida para atender a demanda econômica, o mercado. Há uns anos atrás tinha a cultura da cana-de-açúcar, trazia ali aquela parte de exploração por grandes latifundiários, que teve ali um longo período de conflito de grupos exploradores que acabavam explorando o trabalho dos negros, dos índios, das mulheres e até mesmo das crianças e os adolescentes. A gente via que muitas pessoas deixavam às vezes de estudar para poder botar os filhos tudo para trabalhar corte da cana, para poder se alimentar. Então eles trabalhavam exatamente para isso, só mesmo para a sobrevivência, nem um salário, nem carteira, não tinha nada mesmo, não tinha nem luz onde eles moravam, era o trabalho escravo, né? Graças a Deus isso hoje praticamente terminou, né? A gente vê alguns casos bem esporadicamente, mas isso em maciço hoje já não temos mais. Mas a gente viu, a gente passou, ainda nessa época de vida nossa, a gente passou essa situação, a gente presenciou isso acontecendo. Como a gente vê, existe diversidade de coisas diferentes, pessoas diferentes em todos os aspectos, relacionamentos de diferentes comunidades. Então cada um vai funcionar com um pensamento diferenciado do que o outro. O que é errado para mim pode ser certo para o outro no pensamento dele. Então assim, a desigualdade, ela significa não só a diferença existente entre as pessoas. A gente tem a desigualdade socioeconômica, como a gente viu ali, as pessoas menos infortunadas, desigualdades raciais, falta de segurança ainda bastante, falta de acesso à moradia, saneamento básico, a falta de oportunidade, tudo isso aí traz uma diferença socioeconômica, sociocultural muito grande, a falta de oportunidade muitas vezes. Nós somos dotados de raciocínios, discernimento para poder avaliar ou distinguir o que é certo e o que é errado, conhecer os valores éticos e morais, com certeza, que estão descritos nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente não para ler isso porque a gente já cresce com esse pensamento do que é certo e errado. É como a gente vê, vai passando de geração para geração. Quando a gente nasce, ela já está formada. Então a gente já nasce já se adaptando às leis, do que é certo, o que é errado. Mas se a gente quisesse estudar isso mais a fundo, com certeza, através do conhecimento dos estudos, a gente conseguiria ter a nossa própria opinião e colaborar para que a sociedade consiga conviver num mundo mais seguro, mais de oportunidades, de melhores conceitos. Apesar de, se a gente for pensar sem diversidade, a gente não tem estímulos para pensar de formas diferentes e nem para pensar nos princípios da igualdade. Por isso que a gente somos únicos como indivíduos. Se a gente somos únicos, quer dizer, a gente somos diferentes. Então, comparando com os demais, somos iguais como seres humanos. Então é um pouco complexo,
mas dá para a gente entender que a gente é diferente, por isso que a gente é iguais, mas a gente acaba sendo iguais porque somos seres humanos. Então isso que vai trazendo a igualdade, características diferentes, como raça, cor, sexo, escolaridade, condições econômicas, opções políticas, religiosas. Isso é a raça humana, é a diferenciação, é a diversidade. Então todos esses conceitos fazem parte do desenvolvimento humano, da sobrevivência e, claro, da cultura, né, que vai se formando. Então a solução para esses problemas, principalmente raciais, de exclusão, de inclusão social, ela pode estar na educação mesmo, uma visão que motive ultrapassar essas barreiras. Então a gente vê que o ensino realmente precisa de uma reforma, precisa de uma visão diferenciada que consiga mostrar desde os nossos pequenos como seria mais interessante para eles terem um futuro logo à frente, porque vão ser eles os futuros políticos, os futuros presidentes, os futuros prefeitos, vão ser eles que vão nos representar. Talvez nós não estaremos mais aí, talvez sim, talvez não, mas a gente tem que preparar um caminho para que eles possam evoluir. Assim eu vou trazendo uma dica aqui do Uni também, que traz uma dica de filme O Visitante, e ali ele te traz uma sinapse bem legal, que é de um cara que vem de outro país, um imigrante sem documento, encontra esse cara que está meio depressivo, um professor aposentado, aí depois vocês vão dando uma lida ali, que eu acredito que esse filme deve ser bem interessante. Eu não vi ele ainda, mas com certeza vou visualizá-lo. Assim a gente vai entrando no assunto da inclusão escolar e social da diversidade. Então hoje a gente luta por um currículo mais inclusivo, mais aberto às diferenças psíquicas, físicas, culturais, religiosas, até mesmo raciais, ideológicas, respeitar o caráter plural de nossa sociedade com a intenção de formar um sujeito mais autônomo, mais crítico e, claro, mais criativo, e assim possa estar gerando futuras pessoas com pensamentos diferenciados, seja formadores de opinião, assim junto com a sociedade, que a gente possa talvez definir o sucesso ou o caminho para o sucesso no contexto social. Ainda complementando a inclusão escolar e a sociedade da diversidade humana, a gente pode falar que a educação escolar ela tem que ser repensada a partir da ideia de uma formação integral do aluno, segundo as suas capacidades, os seus talentos, ser mais direcionada. Então, um ensino participativo, solidário, também acolhedor, seria bem interessante. Trabalho de resignação escolar, tanto dos professores, dos pais, da comunidade em si, ou seja, todos os interessados. Então, a adoção de formas mais solidárias, mais plurais de convivência. A escola deve ter uma mudança, ela deve ser mudada, talvez ter uma construção de uma nova educação com uma intenção de formar alunos questionadores, competentes, que consigam criar novas formas de interpretar o conhecimento e também consigam realizar mudanças positivas. Todas as escolas, elas devem atender os princípios constitucionais, não excluir nenhuma pessoa, independentemente da raça, do sexo, da cor ou da idade e mesmo da deficiência. Somente incluir todo mundo no pacote, fazer aquela mistura bem legal e assim a gente vai ter uma evolução de pensamento. Falar sobre a inclusão escolar, falar sobre a conscientização, democratização das relações entre os indivíduos, que faz parte do contexto social. Tudo isso ele deve ser um ponto de partida na formação do cidadão, como a construção de valores éticos, morais, tanto no contexto escolar como das relações sociais. A ideia é que os estudantes eles possam assumir os princípios éticos necessários, pelo menos, e os princípios que expressam em suas reais situações. Os estudantes, então, eles possam ter experiências, conviver com as suas práticas. Então, você não ter só a teoria dentro de sala de aula, realmente que você consiga aplicar isso no seu ambiente, na sua comunidade, que haja um desenvolvimento na sua capacidade de autonomia, tanto de moral como ética, e a cidadania para analisar e eleger esses valores, a capacidade
de transformação. Então, por isso que a inclusão escolar ela deve ser um espaço voltado para a harmonização da convivência social e não uma mera reprodução de saberes. Isso hoje já não cabe mais. Hoje a gente tem que ver muita parte da socialização, de inserir aqueles menos afortunados na sociedade. Realmente é a sociedade, ele faz parte desse conjunto. Então, através desses movimentos sociais, podemos melhorar o sistema educacional, talvez conseguir corrigir algumas distorções sociais de pensamento de outras pessoas, de outros convívios diferenciados. Então, quando a gente fala de mudanças, estamos se referindo a uma mudança estrutural, todas as partes que se relacionam, escola, família, igreja, governo, políticas públicas, instituições financeiras, jurídicas, organizações sociais. Então é uma coisa tão simples de ser aplicada. Tudo isso acaba sendo um grande desafio rumo à mudança. Mas é claro, se você não começar, nunca vai alcançar. Você tem que fazer a sua programação e você seguir nos degraus para conseguir alcançar alguma coisa, uma coisa por vez, 2, 3. O importante é não parar, correr atrás e lutar pelo seu direito. Então as relações, as dificuldades de acesso, pelas distâncias, pelas condições de transporte ou pelos descasos das autoridades que deveriam talvez oferecer uma escola de ensino de qualidade, de melhor qualidade, professores mais qualificados, que tenham mais estudos, dar mais condições para que isso ocorra também, talvez oferecendo, isso claro que é minha opinião, mais gratuidade ao estudo do professor, continuar estudando e que tenha condições de fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas não com essas provas que eles colocam para você entrar no mestrado, mesmo que seja federal, mas talvez numa forma de arrecadação de dinheiro para professores pagarem para fazer a prova e chega lá, é uma prova de outro mundo, não tem nem como o cara fazer. Pedem para fazer coisas que é quase impossível para o professor que está na ativa. Isso talvez seja professor que não está trabalhando, mas se o cara não está trabalhando é porque ele tem uma condição financeira boa. Eu estou falando talvez trazer algo mais direcionado para o professor que realmente não tem muito tempo, então trazer condições para que ele consiga continuar estudando. Isso eu estou falando da parte financeira também, e eu estou entrando mais num parâmetro federal, que já é gratuito, mas a forma de você se inserir, quando você coloca lá que trabalha 40 horas, praticamente você já é eliminado do processo seletivo para você entrar, porque você precisa ter quase que dedicação a 100% do seu tempo. E se o cara parar de trabalhar para estudar, não dá certo, né? Então são coisas fora um pouco da realidade nossa. Então comprometimento com os processos educacionais, isso tudo talvez evitaria o abandono, o afastamento dos alunos de sala de aula, talvez muitos deles até justificados, condições precárias de algumas escolas, como a gente vê na televisão, a falta de compromisso das autoridades. Às vezes eles fazem a prevenção nas escolas, não deixa para fazer uma reforma na escola quando tudo já está caindo. É melhor derrubar ela e fazer uma nova, porque a prevenção, se você for analisar, é muito mais barata para os cofres públicos. Mas infelizmente tem um descaso aí, né? Entra governo, sai governo e as escolas vão só passando de uma hora para outra. São a direção da escola. Mas o que adianta ter uma boa direção se você não tem recursos para você conseguir investir na escola? Então, se não tem recurso, não tem o que fazer, mesmo que você seja um ótimo profissional. Tem os casos de improbidade administrativa, desvios de verbas, descasos das autoridades públicas que deveriam ofertar um ensino de melhor qualidade, começando com a preparação dos professores, né, que eles saibam realmente o que aplicar e como aplicar para essa nova geração, porque como a gente aprendeu na nossa época já não cabe mais. Hoje está bem mais difícil de você alcançar o aluno, a atenção do aluno para dentro de sala de aula, para ele querer aprender, né? Estão tentando de várias maneiras, mas eu acredito que a financeira ainda não é a situação que vai ajudar a manter o aluno dentro de sala de aula. Talvez a gente vai ter que estudar outras possibilidades. Eu acho que você pagando para o aluno estar lá
não seria o nosso caminho correto, mas isso é um pensamento meu particular, e talvez trazer condições para promover um aprendizado necessário e, claro, a vida em sociedade. Os que mais sofrem com essa situação são os menos afortunados, como a gente viu, aqueles que não possuem condições de frequentar uma escola particular, ou às vezes um deficiente físico que não tem acessibilidade na escola devido a essas reformas que a gente estava falando, de falta de recursos para que isso seja possível, ou por falta de condições financeiras mesmo. Às vezes o próprio aluno não tem condições nenhuma de se locomover e acaba ficando naquele mundo dele fechado e não participando da sociedade. Então realmente a gente precisa mexer nisso tudo e fazer isso acontecer de uma forma que a educação chegue para todos, independente de qual vai ser a sua raça, a sua cor, a sua deficiência, se é física ou mental. Então, colocar todo mundo num patamar, mesmo que alguns vão aprender mais a socializar, a participar. Isso é sociedade, já está valendo, a gente já está ganhando alguns degraus. Assim a gente vai falando da reconstrução do saber, o Estado em movimento de renovação e de mudanças. Então a sociedade ela continua reproduzindo saberes, realidade relativa à diversidade em relação a comportamentos humanos, na interação das pessoas com elas mesmas e, claro, com as outras pessoas, relacionada aos contrastes da vida cotidiana que a gente tem e que acaba sendo caracterizada pelas desigualdades sociais, a exclusão e a inclusão social das diferenças são formas de construção e também, claro, de desconstrução de uma variedade, né? Muito além de nossa compreensão da realidade. Às vezes a gente vive num mundinho e a gente não sabe o que está acontecendo no vizinho, né? E às vezes o vizinho não tem nada para comer, tá ruim das pernas, desempregado, passando necessidade. Então a gente tem que começar a ter uma visão mais direcionada para o próximo, tentar entender isso um pouquinho, como funciona. Se eu tenho condições, eu tive as oportunidades, talvez você compartilhar, sei lá, 1/3 do que você consegue para alguém, dando uma oportunidade, já está valendo. Assim a gente vai entrando no tópico 3, multiculturalismo, violência, tolerância, intolerância e relações de gênero, que a gente está falando de conceitos de multiculturalismo, né? Então movimentos sociais, multiculturais, políticas públicas, temas relacionados com tolerância, intolerância, feminismo, ideologia de gênero. A gente vai vendo algumas questões e a gente vai falando um pouco sobre os conceitos multiculturalismo. Ela acaba tendo um significado de vários e culturalismo ela vai acabar se referindo à cultura mesmo. E o ismo ela está mais associada às ideias sobre possibilidades de conhecimento. O multiculturalismo ele significa uma posição assumida sobre as diferenças, as relações entre as culturas. Então, ela significa que a existência de um grupo ou de diversas culturas com ideias diferentes relacionadas a políticas, a economia, pelo respeito à diversidade do outro. Isso aí é muito importante a gente entender como funciona. Vou até trazendo uma imagem que vai trazendo a realidade da nossa fala, fica mais fácil para a gente entender, mesmo porque as diferenças ela consiste em no mesmo país ou às vezes numa mesma região, principalmente aqui no Brasil, diferenças culturais, de valores, de tradições. Por isso que a gente não pode falar de igualdade sem levar em conta as diferenças culturais, né? E tudo está meio entrelaçado. Por isso que um dos temas centrais do multiculturalismo é o direito à diferença e à diminuição da desigualdade. Vários movimentos sociais estão espalhados pelo mundo inteiro sobre essa visão. Assim a gente vai falando, trazendo aqui o conhecimento, o surgimento, quando é que ele veio, do multiculturalismo. Então ele surgiu oficialmente no Canadá e na Austrália, com o objetivo de valorizar a diversidade cultural. Já nos Estados Unidos, por sua vez, surgiu ali pela década de 60 os primeiros movimentos sociais, como dos negros, dos feministas, dos hippies. Estava ali a parte ambientalistas, entre outros
foram surgindo bem ali na parte dos Estados Unidos, que teve como base a eliminação dessa opressão das diversidades de tribos indígenas especialmente, e também o processo de escravidão que ocorreu no país em grande massa, onde os negros serviram como a base para o desenvolvimento da nação. Então, o crescimento, eles eram escravizados e a parte bruta de desenvolvimento foram realmente com a mão de obra deles. Inicialmente foram influenciados pelos valores religiosos de igreja, principalmente as protestantes, lá que é muito forte, desencadeando uma série de movimentos pela busca de justiça social. Então foi crescendo esses movimentos e assim trazendo mais um pouco sobre informações, sobre as áreas de conhecimento que acabaram abrigando esse multiculturalismo. Então essa parte acabou trazendo uma rede de movimentos sociais em prol dos grupos minoritários, é claro, excluídos da sociedade, que também foi um campo de estudos que abordou esse problema nos grupos que formaram de forma multidisciplinar. Aqui eu trouxe um UNI também, ele traz os estudos do multiculturalismo, que requer uma compreensão de interpretação do contexto histórico, socioeconômico, cultural, entre essas diferenças dos grupos sociais, dessas diversidades culturais. Como vocês vão ver, ela é bem complexa. Agora a gente vai entrar nos movimentos feministas. Ao longo do tempo, o movimento social das mulheres, que fez muito barulho, denunciando as situações de opressões, de preconceitos, de dominação, né, que a gente vai ver aqui como isso tudo ocorreu. Então, o feminismo sendo um conceito múltiplo de dimensões políticas referente aos movimentos da luta pelos direitos, os estudos de condições femininas. Uma pesquisa de conhecimento sobre as mulheres foi muito importante para entender como tudo isso funcionava. Ocorreu em diferentes campos disciplinares, como da antropologia, da história, da educação, da sociologia, direito e vários outros temas referentes para entender como isso funcionava, quais seriam os direitos e os deveres referente aos direitos das mulheres, principalmente o objetivo do movimento feminista, que foi alcançar equidade entre eles, preservando as suas identidades. Por isso que a ideia de equidade e não equidade trouxe essa parte do movimento feminista, que foi dividido em 3 grandes momentos. A primeira onda feminista, que ocorreu durante o século XIX, ali pelo início do século XX, no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos. O foco era promover, trazer a promoção da igualdade dos direitos contratuais, de propriedade para o homem e as mulheres, também opção de casamento arranjado, também a propriedade das mulheres casadas por seus maridos. Então, lá no século XIX, o ativismo passou a se focar na conquista do poder político, e especialmente o direito ao voto por parte das mulheres. Então, como vocês vão ver nessa época, era bem difícil, né? O homem que mandava na casa, o homem que comia primeiro que sobrava, que ficava para as mulheres e para os filhos. Era uma coisa bem absurda mesmo da gente poder pensar que isso já existiu alguma vez. Então, nessa época, muitas feministas já faziam campanhas pelos direitos sexuais, reprodutivos, econômicos das mulheres. Antes a mulher não podia ter um carro no nome dela, não podia ter um terreno, era coisas assim. Parece história realmente, saber que isso aconteceu algum dia. Na segunda onda feminista, se referiu a um período de atividades feministas que teve início na década de 60 e foi até o fim da década de 80. Então, esses ativistas fez campanhas pelos direitos das mulheres, autonomia da integridade do seu corpo, ali a parte de estupro, que ocorria com bastante frequência, direito ao aborto, direitos reprodutivos, pré-natal de qualidade, que antes não tinha, proteção contra a violência doméstica principalmente, assédio sexual, estupro, direitos trabalhistas, licença maternidade, salários iguais. Hoje a gente sabe que ainda existe pessoas com o mesmo cargo, homem e mulher, e ainda tem uma diferença salarial, infelizmente, mas a gente pode
avaliar num contexto geral que realmente está tendo uma evolução. Esse preconceito ele já está sumindo, ele já está sendo retransformado. Então isso aí é legal, a gente ter essa vitória. Aqui a gente tem então uma imagem de como que era vista na época a mulher, né? Então a mulher ideal era a mulher que conseguia dominar a cozinha, conseguia ali fazer toda a questão do trabalho do lar. Então era mais bitolada, a mulher era praticamente para reproduzir, para fazer filhos e para cuidar da casa. Era essa a ideia na época. Com o desenvolvimento da tecnologia, tornaram o trabalho das donas de casas mais, vamos dizer, desvalorizado, além de ter ficado mais fácil, mas o mercado, o homem em si, viu que talvez não precisava pagar tanto para uma empregada doméstica porque tinha todos esses equipamentos. Mas aí veio a terceira onda feminista e o surgimento desses estudos do gênero. Não teve um movimento feminista, movimento gay, efetivo, sexual, conceituando os gêneros, que surgiu no Brasil através de pesquisadores norte-americanos, que tratava as relações entre homens e mulheres de forma a negar as diferenças biológicas. Esse conceito de gêneros ele acabou sendo relacional e construiu uma relação entre o homem e a mulher, porque ninguém vivia sozinho, essa era a realidade. Todas as pessoas se relacionavam desde os nascimento, dependente das regras sociais e culturais, você sempre buscava uma família, dependente do seu gênero. Segundo os relatos de historiadores, os papéis de gêneros podem ser alterados dentro de uma mesma sociedade, claro que dependendo das situações. Nas diferentes sociedades são construídas padrões de condutas de comportamento cultural desde quando a gente nasce, né? A gente vê ali que casamento era homem e mulher somente. Então, qualquer tipo de união entre sexos seria social e moralmente bom e todos seriam um matrimônio. Cada tipo de matrimônio levaria a um novo tipo de família. Então, o aborto seria um direito humano inalienável da mulher, já que somente ela é o que ficava grávida. Então, é uma realidade hoje ainda. Essa explicação é respondendo a seguinte pergunta: quais são as consequências para os nossos filhos, para a próxima geração? Então, caso essa ideologia de gênero seja incentivada nas escolas infantis. Aqui tem até um pedaço que diz que a evolução ou o ser humano, com os anos, o passar do tempo, talvez sumiria, porque a mulher ia viver com mulher, o homem ia viver com homem, quer dizer, a reprodução não ia mais acontecer. Claro que isso faz parte do livro, né? Mas alguém trouxe esse tipo de pensamento, de reflexão. Então a palavra sexo foi substituída pela palavra gênero, para a gente poder entender como isso pode trazer polêmicas de pensamento diante de discussões apresentadas. Como você hoje talvez definiria um gênero? O que você pensa sobre esse assunto? Talvez se a gente parasse aqui para conversar, daria muitas horas de diálogo. Cada um ia ter um pensamento em algum contexto disso tudo aqui. Mas como eu te disse, essa apostila ela acaba sendo um pouco polêmica mesmo, porque ela traz assuntos muito reflexíveis. Trouxe algumas coisas também da ideologia, do pensamento que o Uni vai contribuindo com a gente, e assim a gente vai falando sobre os estudos de gênero, também contribuindo com o que a gente vem falando até agora. E a construção social da desigualdade de gêneros, ou seja, a educação diferenciada, né? Alguns estudos reproduzem modelos, papéis destinados ao homem e às mulheres na sociedade. Exemplo, o menino brinca com um carrinho, as meninas têm que brincar com boneca, com casinha, deixando claro o espaço de cada um, onde cada um vai ocupar dentro da sociedade. É uma coisa que já vem desde lá dos nossos avós na educação. Os papéis femininos, por exemplo, a sociedade esperava que as mulheres cuidassem da casa, dos filhos, do marido. Elas seriam mulheres meigas, anteciosas, maternais e bem frágeis, ficavam sempre dependendo do homem. Hoje a gente sabe que isso acaba sendo uma falácia, né? Hoje já não é mais assim. E os papéis masculinos, por sua vez, que eles seriam os provedores, fortes, viris, eles que iam mandar na casa, iam sustentar a família, eles que tinham que se encarregar dessa parte. Hoje a gente tem realidade diferenciada. Homem cuidando da casa, do filho e mulher trabalhando fora.
a gente já não vê isso como uma coisa de outro mundo, né? Que já é realidade. Violência de gênero, por exemplo, poder dos homens na forma de espancamento, de insultos, ameaças, estupro, às vezes até na própria relação, assédio referente às mulheres em si. Então, as mulheres têm sido historicamente violentadas nos seus direitos, tanto nos aspectos físicos quanto principalmente psicológicos. A gente vê que ao longo da história isso traz muita coisa mesmo referente a isso, né? E falando em família, traz uma visão tradicional de família, né? Desempenhando pelo homem e pela mulher dentro de uma estrutura familiar. Essa era a formação que a gente tinha. A imagem das mulheres nos meios de comunicação também, eles tinham uma ideia que as mulheres pareciam dar mais visibilidade nos objetos de consumo, utilidades públicas, ou ainda algo trazendo uma certa sexualidade. Exemplo, nas propagandas de bebidas alcoólicas, dificilmente você vê lá um homem sarado esfregando a garrafa do peito, né, de cerveja, aquilo geladão escorrendo. Pô, os caras certo não vão comprar. Alguns, né, mas não seria na área de marketing tão vendável quanto uma mulher lá de biquíni, suadona, coisa e tal, né, toda sexy. Então realmente a gente vê ainda que tem esse pensamento rodando, né, tanto no marketing quanto na aplicação de propaganda, se a gente for visualizar legal. A mulher está muito mais presente nesses tipos de marketing para lançamento de produtos do que o próprio homem. Há mudanças ainda a ser feitas, mas ainda não é a nossa realidade como um todo, né? A educação escolar, então aqui no universo das instituições de ensino, principalmente no Brasil, traz assuntos como gêneros e sexualidade que têm sido tratados hoje já na escola como, hoje eu não digo, né, mas já foram tratados como alguns tabus. Não pode falar de sexualidade dentro da escola, de gêneros, não pode, isso aí é proibido, que pode dar até processo. Hoje a gente vê que é obrigatório falar sobre isso. O exercício da sexualidade quanto às orientações homoafetivas nesse espaço disciplinar, muitas vezes ainda são negados. Instituições valorizam prioritariamente o modelo tradicional dos papéis de gêneros, homem é homem, mulher é mulher. No Brasil, os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, da Secretaria da Educação Continuada, que é a parte ali do MEC, ela possui uma perspectiva, os temas gêneros, identidade de gênero, orientação sexual, devem ser considerados pelas políticas educacionais como uma questão de direito humano. A gente vê que é um negócio bem sério e tem que ser tratado. Então temos um projeto de lei 7.382 de 2010, bem recente ainda, se a gente for ver por bem, e as políticas, as leis, elas demoram muito a ser reformuladas, e prevê a penalização pela discriminação contra heterossexuais, ou seja, ela pune a heterofobia, porém encontra ainda impedido vista pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Como ela é de 2010, provavelmente algum resultado já aconteceu, ou ela foi aprovada ou não foi aprovada. Isso talvez a gente possa dar uma investigada mais a fundo. Já viu que em 2010 eles já estavam discutindo isso. Hoje, como a gente já está em 2024, provavelmente já foi aprovado. Público e privado, na esfera privada inicialmente, é o lugar próprio para as mulheres, do doméstico, subjetividade, do cuidado, da honra. Já na esfera pública, o espaço dos homens, da objetividade, dos iguais, da liberdade e do direito. Vai ver que tem uma diferençazinha na esfera privada e na pública entre esses gêneros. O espaço privado para a mulher, casa, o cuidado com os filhos, o marido, e o espaço público para o homem, relacionado a questões sociais, políticas e de trabalho. Então a gente vê que antigamente, até antes disso aí, as mulheres não tinham direito nem de estudar. Se vocês olharem o filme Montessori, vocês vão ver que ela queria ser médica e ela conseguiu ser, mas ela foi contra a família toda contra ela estudar, e ela foi a única mulher aceita naquele universo de homens, a parte da medicina. E ela conseguiu se formar e fez um trabalho incrível com a educação especial. Um dia, se vocês tiverem curiosidade para conhecer o trabalho de Montessori,
que trabalhou com alunos especiais, vocês vão ver que história linda. É um filme longo demais, deve ter 3 horas e 40 minutos, mas você não consegue parar de olhar, de tão bom que é. Eu, pelo menos, me identifiquei muito. E trazendo também a divisão sexual do trabalho, que nos últimos 5 ou 10 anos houve uma tendência ao uso do termo de gênero. A sociedade vivencia esse debate que não pode motivar a violência e também a intolerância. Então a Constituição ela prevê no artigo 3º que constitui os objetivos promover o bem para todos, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor ou religião, como a gente viu, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então a produção sempre foi mais valorizada que a reprodução, para a gente entender um contexto mais direcionada ao mundo do trabalho. Por isso que as funções domésticas eram tão desvalorizadas, né? Como a gente vai ver, a produção e a reprodução. A produção quando você está criando algo, né, que vai dar sequência. E ali a reprodução, você termina de fazer todo o almoço, lava toda a vasilha, arruma toda a casa, no outro dia vai tudo de novo. Então não eram muito valorizadas. Mantém a desvalorização do trabalho feminino. Muitas mulheres ainda ganham menos que os homens, isso é a realidade, mesmo ocupando cargos iguais, como a gente mencionou. Apesar que, com a expansão do capitalismo, as mulheres estão no mercado de trabalho, porém continuam ainda com as atividades domésticas, cuidando da casa, dos filhos. Também é muita realidade de muitas mulheres. Às vezes você trabalha num setor igual do seu esposo, mesmo patamar, aí chega em casa, o cara liga a TV e senta no sofazão, pô, tô morto de cansado, vai lá fazer a janta. Pô, a mulher trabalha no mesmo segmento, aí o filho chorando para um lado, coisa e tal. Então ela tem que arrumar a casa, tem que se virar e fazer a janta ainda, e o almoço para outro dia, levar marmita ou coisa assim. Então você vai ver, ela não para de trabalhar. Então a gente está vendo que isso precisa realmente de ter um compartilhamento, uma divisão, e cada um dá valor no que o outro faz, né? A gente está vendo que precisa realmente de uma modernização sobre isso aí. Já mudou bastante, tem casas que eu acredito que já tem essa divisão, mas ainda tem gente que pensa nessa segmentação. Apesar que com a expansão a gente vê aí uma modificação. O trabalho doméstico estava ocupando 94% das mulheres, aumentando o tempo de trabalho em função da dupla jornada de trabalho. Saía do trabalho e ainda tinha que cuidar dos filhos ainda à noite. Nos meados do século XX, as mulheres entravam definitivamente no mercado de trabalho produtivo, os espaços públicos principalmente. Elas continuavam com as atividades do lar, com duplas jornadas de trabalho. Assim, a contratação das mulheres foi estrategicamente conveniente, porque a remuneração do trabalho feminino era mais baixa do que o masculino. Então, para muitas empresas, era mais negócio, principalmente na área administrativa, contratar um público feminino para fazer o mesmo trabalho que o do masculino, mas com uma mão de obra mais barata. Teve uma época que isso foi trazendo a mulher bastante para o mercado de trabalho, mas era mais com a visão econômica, um absurdo também. Ainda hoje a gente vê alguns setores de trabalho feminino menos valorizado que o de masculino, para a gente ver que realmente isso foi uma realidade. Assim a gente vai terminando esse tópico 3 e vamos entrando no tópico 4, a responsabilidade social, setor público, setor privado e o terceiro setor. Então a sociedade contemporânea acaba sendo um consumismo, né? Tendo um consumismo, tendo talvez um individualismo, desprezo ao próximo, ela acaba gerando um quadro de crise, uma série de implicações sobre a ética, sobre os valores, sobre a responsabilidade social, trazendo agravamento, desigualdade social, crescente pobreza, miséria, e com uma boa parte da população, principalmente mundial, a desigualdade hoje está tão grande que pode até levar à desumanização da parte das pessoas. Você talvez está disputando o tempo todo por algo que poderia ser mais colaborativo. Crise do sistema de trabalho com o desemprego, perda dos postos de trabalho com a vinda da tecnologia, ou seja, da automação, crise ecológica, que a gente está vendo que isso aí está acontecendo direto, esgotando principalmente os recursos
naturais que a gente tem, degradando a natureza como um todo, comprometendo talvez a sobrevivência de muitos seres vivos. Necessidade de uma nova ética, de reformular nossa relação, principalmente com a natureza. A gente tem que repensar uma forma de viver mais harmônica em sociedade, não somente com as pessoas, mas com todos os seres vivos, as árvores, os animais, terra mesmo. A gente tem que repensar essa forma, senão não vai dar bom. Assim a gente vai falando um pouquinho sobre o setor privado. Cada setor tem a sua responsabilidade dentro desse conceito aqui. O setor privado, mais conhecido como iniciativa privada, ela tem um papel importantíssimo na economia, no desenvolvimento do país. Já o terceiro setor organiza, traz ali as organizações, elas são mais divididas a partir de 2 pontos-alvos de ordem pública e ordem privada. Ainda vocês vão ver, mas a partir daí a gente tem o terceiro setor, ele é mais conhecido como o setor terciário, que são organizações que acabam desenvolvendo atividades de comércio, de produção industrial, de serviços, transporte, telecomunicação, energia. São várias empresas, organizações que trabalham nesse terceiro setor. Muitas vezes conectado com o setor privado e muitas vezes conectado com o setor público. Mas a organização social, ela é um tipo de ator dentro do terceiro setor, ela acaba desses 2 outros setores. É uma ramificação, digamos assim. Exemplo, iniciativas privadas, elas acabam buscando suprir utilidade de ordem pública, apesar de seus fins serem públicos. Ela é privada, mas às vezes ela vai fazer um serviço e está faltando mão de obra para o setor qualificada no setor público, ela precisa contratar essa outra empresa que acabaria sendo o terceiro setor. Para a gente entender um pouquinho melhor. Ainda pode ser com voluntários, membros que devem trabalhar sem remuneração, sem fins lucrativos, podendo ainda, dentro desse contexto, haver um salário para alguns funcionários, alguns membros da organização, mesmo não tendo fins lucrativos. O pessoal precisa, alguns deles, trabalharem para que a coisa ande. O objetivo dessa estrutura não é enriquecer, é manter o negócio funcionando. Possui também regras, procedimentos que acabam assegurando atuação da organização. Você tem toda a documentação de uma empresa que tem fins lucrativos, só que essa não tem. Essa é para ajudar algum setor público ou privado por sua vez. E assim o terceiro setor, ele não é público e nem privado, ele fica entre esse entremeio, digamos assim. Ele visa atender a demanda, áreas como saúde, educação, cultura, visa suprir as falhas que o Estado tem, e o setor privado também no atendimento das necessidades da população. Como a gente vai vendo, as organizações sociais, elas se apresentam como se fosse uma alternativa para funcionar junto com a população. No Brasil, desde o período militar, ali nos meados do século XX, um estudo realizou intervenções na economia, porém foi um modelo bem criticado por diversos motivos, como desvio de funções do papel do Estado, gastos gerados por essa atuação, foram bem criticados para conseguir entender como que funcionava toda essa engrenagem, e também sobre a realidade das organizações sociais no Brasil, né? E a gente vai entrando no tópico 4, responsabilidade social, setor público, do setor privado e, claro, do terceiro setor. Uma sociedade contemporânea, consumismo, individualismo, o desprezo ao próximo, ele acaba gerando um quadro de crise, uma série de implicações sobre a ética, sobre os valores, sobre a responsabilidade social, vão trazendo agravamento da dificuldade social, do crescimento da pobreza, miséria, com uma boa parte da população mundial, e a desigualdade hoje tão grande pode até levar à desumanização de uma parte das pessoas. Pode trazer a crise do sistema do trabalho, como o desemprego, perda dos postos de trabalho com a vinda da automação, crise ecológica, esgotando os recursos naturais, que já é realidade,
degradando a natureza, comprometendo a sobrevivência de vários seres vivos, necessidade de uma nova ética, claro, uma boa relação com a natureza. Deve ter uma boa relação. A gente vai falar um pouquinho sobre o setor privado. Cada setor ele tem as suas responsabilidades, mesmo válido para o setor privado, mais conhecido como iniciativa privada. Ela tem um papel importantíssimo na economia, no desenvolvimento do país. Já o terceiro setor, essas organizações são divididas a partir de 2 pontos de ordem pública e de ordem privada, conhecido como setor terciário, que são organizações que desenvolvem atividades de comércio, de produção industrial, de serviços, transporte, telecomunicação, até mesmo de energia. Ela engloba várias coisas. Como a gente pode perceber, essas organizações sociais, ela é um tipo de ator dentro do terceiro setor. Exemplo, iniciativas privadas que buscam suprir uma utilidade de ordem pública, apesar dos seus fins serem públicos. Exemplo, iniciativa privada que busca suprir uma utilidade de ordem pública, apesar de seus fins serem públicos. Membros que devem trabalhar sem remuneração, sem fins lucrativos, muitas vezes podendo até ter salário para alguns membros. O objetivo não é enriquecer, mas a sobrevivência do negócio. Ela possui regras, procedimentos que assegurem a atuação da organização. O terceiro setor, ele não é público e privado. Ele visa atender a demanda, as áreas como saúde, educação, cultura, e visa também suprir as falhas do Estado e do setor privado no atendimento das necessidades da população. Essas organizações sociais se apresentam como uma alternativa funcional que funciona junto com a população. Trazendo um pouco também da parte do histórico, comparação aqui do Brasil, desde o período militar, ali nos meados do século XX, o Estado realizou intervenção na economia, porém ele foi um modelo bem criticado por diversos motivos. Atualmente, recebimento de benefícios do Estado abrangeram doações orçamentárias, isenções fiscais, subsídio, porém as organizações elas devem atender a uma demanda específica da comunidade. Então, de hospitais, santa casas, museus, instituições, fomentos de pesquisa, projetos voltados a áreas da saúde, da cultura e do esporte, por exemplo, manutenção de grupos, como a Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, conseguem ter esse benefício, como a gente pode ver. Assim eu vou trazendo uma imagem. Então, essas organizações sociais realizam a gestão de espaço público, associação de museus, por exemplo, as gestões dos funcionários que trabalham com controle de bilheteria, curadoria das peças. O Estado de São Paulo, por exemplo, é um dos pioneiros na implantação desse sistema na área da saúde. Eles visam garantir o sucesso e o estudo do desenvolvimento humano, que ajuda a transformar as pessoas e, claro, a sua realidade. E há um grande investimento na educação e capacitação dos professores, remunerados, mais preparados. O objetivo desse material seria a luta pelos direitos sociais, a cidadania plena, a construção de uma sociedade mais justa. Assim, as organizações não governamentais em defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, a fome, consideradas como um porta-voz, e elas tratam de temas relativos a questões não trabalhadas, questões do meio ambiente, outros temas também relativos ao grupos do direito das mulheres, direitos homoafetivos, indígenas, moradores de rua. Elas servem como mediadoras, já que tem a preocupação maior com o movimento social. As ONGs se movem em espaços públicos, diversas esferas, como os espaços locais, regionais, principalmente o global, que elas funcionam como um ponto de transmissão que acumulam e distribuem informações, fazendo a ligação entre o Estado e a sociedade em geral. Consegue estabelecer pontes entre esses diferentes grupos, estimulando a prática da cidadania e a busca dos direitos. Esperamos que a sociedade
seus indivíduos sejam capazes de orientar as pessoas, os recursos materiais financeiros, para que a promoção humana mantenha uma atitude crítica frente às propostas políticas e vigentes, vivenciando um espírito de partilha, ajuda mútua com a comunidade, principalmente educativa, e realizar campanhas comunitárias diante das situações emergentes. Apesar da participação das pessoas, vida pública e social, ainda é um grande desafio trazer a cidadania que todos esperam. No tópico 5, então, a gente vai trabalhar um pouco sobre a cultura e a arte. São áreas que interagem entre si, ajuda a refletir sobre as diferentes culturas, a compreensão da vida e as relações entre os sujeitos e o meio ambiente. A cultura e a arte ela deve ser estudada a partir de 3 conceitos: erudita, popular e a de massa. Pega uma população mais ampla. A cultura erudita é aquela proveniente de estudos. Geralmente ela está associada às instituições acadêmicas. Envolve conhecimentos artísticos, históricos, filosóficos e sociais. Geralmente vimos com mais frequência em lugares como galerias de arte, exposições, museus. Fácil você encontrar esse tipo de arte ou de cultura nesses locais mencionados. E a cultura de massa, ela está mais atrelada com as novas tecnologias, com os meios de comunicação, ela tem uma relação de mídia. Por fim, a cultura popular, ela está relacionada com espaços formais da educação, entrelaçados com as várias áreas do conhecimento, como o folclore, a dança, a música, festas literárias, artes, artesanato. Geralmente esses conhecimentos é passado de geração por geração. Primeiro vamos tentar entender um pouco sobre essa cultura. Então a cultura é um espaço social que está em constante questionamento, considerada por pesquisadores como representação da intervenção da sociedade, dos ambientes, sendo até difícil de ser conceituada. A cultura é um produto coletivo da vida humana por sua relevância, importância. Digamos que a cultura é um território bem atual das lutas sociais por um destino melhor. Tem que fazer algumas representações, alguns manifestos por lá, em favor da superação da opressão e da desigualdade. Através da cultura que é possível observar a história de vida, os costumes, as crenças e os hábitos de um determinado grupo social. Ela busca entender quais foram os caminhos que conduziram os grupos humanos em suas relações, suas perspectivas do futuro, porque o homem é um ser cultural. Entender a cultura é extremamente complexo, não é uma coisa muito fácil de você conseguir captar. Ela pode ser amplamente entendida como criação de linguagem, da religião, sexualidade, dos instrumentos, da forma de trabalho, ou ainda habitação, vestuário, culinária, lazer, música, dança, sistema de relação social, estrutura da família, relação do poder, da guerra, da paz. Ela pode ser representada por várias coisas, como a gente pode ver. A cultura passa a ser compreendida através de uma linha de tempo, como passado, presente, futuro, poder entender as coisas, principalmente o passado, da onde veio, por que veio, por que ela está assim hoje, determina o sentido da vida e da morte, como a gente viu. O pensamento humano e cria um modo de vida, um costume, as regras. Como a gente viu, a cultura está ligada em tudo, em todos os aspectos sociais, culturais, históricos e filosóficos. Cada região tem uma especificidade cultural a partir de sua forma de pensar, de agir, da diversidade mesmo, a identidade cultural de cada povo, diferentes nações, etnias, identidades regionais, comunidades, tipos de grupos sociais que vão estar ali sentindo a sua existência. E no Brasil mesmo, a diversidade cultural ela é bem ampla, uma mescla de povos indígenas, africanos, europeus, devido aos processos históricos que aconteceram no Brasil ao
decorrer dos anos. Essa mistura. Tem vários outros povos, a gente falou os que está mais em massa. E assim que a educação no Brasil estabeleceu as diretrizes, a base da educação no currículo escolar e na educação básica, resgatando as contribuições nas áreas sociais, econômicas, políticas, pertinente mesmo à história do Brasil. Os parâmetros curriculares nacionais, PCN, ele descreve sobre a pluralidade cultural, explicando as diferentes culturas, principalmente do povo brasileiro, e assim a gente vai trazendo um pouco, falando sobre a arte. Nas escolas a gente aprende, desde a pré-histórica, o ser humano ele está cercado de fenômenos artísticos como os desenhos, gravuras, pinturas, dança, esculturas. Temos uma grande variedade artística que permeia o universo cultural, entre várias linguagens, como através das artes visuais, artes da ciência, da dança e, claro, a música. O homem primitivo fazia desenhos nas cavernas, referente às suas caças, para poderem se organizar, e o outro povo que passasse por ali já tinha uma referência. E a distinção entre as artes acarretou uma separação entre as técnicas, que seria o útil, e a arte, que seria o belo. O belo ele passa a ser experiência artística, trazendo a abordagem do belo, do riso, do gosto, da estética, que significa conhecimento e sensibilidade, ou seja, ela estuda as sensações que a arte provoca no ser humano, sensações boas ou de desconforto e aflição. Pintura corporal, que trazia uma representação ritualística, como podemos ver, cada sociedade assume um significado artístico diferente. A palavra arte deriva do latim, significa profissão, habilidade natural ou adquirida, corresponde aos termos, às técnicas. A arte de fabricação significa retratar aspectos históricos e sociais e educativo. E a arte, ela se transforma, ela se modifica de acordo com o contexto cultural. A obra da Mona Lisa, por exemplo, vou trazer aqui para vocês, ela foi criada pelo artista Leonardo da Vinci e é um exemplo de obra de arte conhecida por grande parte da população mundial. Então esse misterioso sorriso é pesquisado e admirado por muitos. O artista Duchamp reproduziu a mesma obra, a Lisa, um cartão postal. Ele desenha um bigode. Não se trata de uma ofensa à obra original, mas uma brincadeira irônica, com reverência ao antigo mestre da pintura. Conceituar a arte não é algo definitivo. Cada um pode conceber a obra de uma forma. A pintura e a arquitetura parte da construção de um sentido novo. O artista é um ser social que busca exprimir, reflete sobre a sociedade. A guerra gênica, pintada pelo artista Pablo Picasso, revela o sentido da dor, do belo, terrível, do sublime, ou seja, ele mostra por meio da arte o sentido da cultura, da história, na vida e em sociedade. Essa obra mesmo, ela retratou o bombardeio da cidade espanhola Guernica, que sofreu por aviões alemães. Consegue entender o que ele quis retratar com essa angústia dessa pintura. Preservação do patrimônio cultural significa principalmente cuidar, reproduzir sempre, manter vivos. A Constituição Brasileira de 1900 ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais. Patrimônio material, ele cuida da preservação dos bens culturais da natureza, os ofícios, os saberes artesanais, maneiras de pescar, caçar, plantar, cultivar e até mesmo de colher. Utiliza as plantas como alimentos e remédios, constrói moradias através da dança, do modo de vestir, de falar, rituais, festas religiosas, relações religiosas e sociais familiares. Hoje a arte contemporânea ela está associada às indústrias, à cultura, à tecnologia. Claro, isso colaboração com a mídia, através dos meios de comunicação, fotografias, cinema, internet, rádio e redes sociais fazem
com que o conhecimento artístico seja divulgado com mais facilidade, com mais rapidez e seja acessível à arte contemporânea, pensada como integrante da vida e do mundo. Participação do público, artista canadense Jana Starbach, em 1987, ela mostrou em sua exposição que o corpo humano, por mais bem vestido e arrumado que ele esteja, não passa de carne e osso. Faz talvez uma coisa até meio de impacto, mas a gente consegue visualizar isso. Ela parece estar muito bem vestida, mas se você observar bem, vestida com uma carne, né? Então ficou bem diferente essa arte. A arte contemporânea, ela é uma arte conceitual. A ideia acaba sendo mais importante que o objetivo em si, valorizando as experiências que vai causar no público. Por isso que a gente tem diferentes linguagens contemporâneas, como a pintura, a gravura, a escultura, desenhos em si, fotografia, literatura, vídeo, vários outros que vai complementando toda essa história. E assim a gente vai encerrando. Valeu então, fiquem bem e até a próxima aula. Valeu, até mais!